Ele cobriu os principais eventos esportivos do planeta. De Copa do Mundo à Fórmula 1, entrevistou nomes importantes do esporte. César Cielo, Guga Kirten, Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, Platini, entre outros ídolos. Jornalista, advogado, empreendedor. Depois de 25 anos atuando como repórter e apresentador na TV Globo, decidiu ter seu próprio canal para quem gosta de direito e esporte. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Neste episódio, vamos falar com o Andrei Kampf. Ele vai falar sobre o novo ramo de atividade, o direito esportivo que vem crescendo a cada dia. Participam do GolCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Andrei Kampf, que bom te ter aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Eu ia dizer que seria estranho te encontrar assim, remotamente, bater esse papo, né? Mas nos dias de hoje isso está muito normal e eu quero dizer que é um prazer gigante estar contigo, né, em função desses tempos que a gente está vivendo, da maneira que é possível, com o Norton, com o Zé Pedro, que está nos bastidores, controlando toda a parte técnica, como a gente sabe que é importante essa parte técnica nesse mundo atual que a gente está vivendo, com o Henrique também, Luiz, é um prazer gigante estar conversando com vocês, para falar do futebol além do campo, né? Eu acho muito bacana as pessoas começarem a entender que o resultado de campo, aqueles 90 minutos, para se alcançar o que se quer, se precisa trabalhar muito antes da bola rolar e muito tempo depois do apito final do árbitro. É o que vocês têm feito. Eu quero parabenizar esse trabalho gigante que vocês estão fazendo para ajudar nessa nova cultura do futebol. Prazer é todo nosso, Andrei. Agora, eu quero saber um pouco mais sobre o Lei em Campo. Esse portal que vem sendo reconhecido cada vez mais, Andrei. E eu queria que tu me falasse como é falar de um assunto tão complexo, mas ao mesmo tempo tão necessário como este tema. Duda, o Lei em Campo surgiu muito mais da minha cabeça de jornalista do que da minha cabeça de advogado, porque ainda na Globo eu comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Desportivo. Para quem não sabe, eu me formei em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá nos anos 90, e nessa hora é fundamental não fazer conta. Daí me formei em Direito, em Jornalismo, a vida de repórter, a gente sabe, a Duda sabe, o Norton, o Zé Pedro, que é uma vida apaixonante, mas ao mesmo tempo escravizante. A gente fica nas mãos do Zé Pedro, nas mãos do Norton, e eles nos mandam aquela escala às 8 da noite para a gente saber o que a gente vai fazer no dia seguinte, para saber se a gente vai continuar, para saber se a gente vai continuar em casa ou não, ou se a gente vai viajar por 3, 7, 15 dias. Então, a minha vida foi dedicada ao jornalismo durante todo esse tempo em que eu tive na Globo. Até pelo fato da Globo exigir exclusividade. Mas um pouquinho antes de sair, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Desportivo, porque a minha ideia era continuar no jornalismo, mas também trabalhar com direito, dar essa oportunidade para a formação que eu tinha lá atrás. E nada mais natural do que aproveitar toda essa história que eu tinha dentro do esporte, toda essa bagagem que eu tinha dentro do esporte, um pouco do conhecimento jurídico que eu tinha e da área da comunicação, fui fazer uma especialização em Direito Desportivo. Nas aulas me apareciam vários assuntos que na minha cabeça de jornalista eu via como uma boa sugestão de pauta. Olha, isso é um assunto legal, como é que não se falou disso? Isso é um assunto bacana, teria que se falar, teria que ter uma notícia e procurar, não tinha absolutamente nada dessa área. Se explicar aquelas questões jurídicas que são importantes para se entender o jogo de uma maneira mais leve, mais fácil. E em função disso eu pensei em criar um portal dessa área do direito desportivo. Eu chamei vários nomes que são referências na área. A gente tem o professor Vladimir Camargos, que é autor do projeto de Lei Geral do Esporte. A gente tem gente que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, membros do STJD, todos eles são colaboradores e articulistas do Lei em Campo. Juntei um time forte, montei uma redação para fazer notícias, e o nosso desafio de todos os articulistas e também dos repórteres é esse. É explicar esse assunto que é necessário para o futebol, que precisa ter um conhecimento técnico, precisa ter a profundidade, mas tem que ter leveza. Eu sempre lembro do Ítalo Calvino, que escreveu um livro que muitos jornalistas leram, que é 6 Propostas para o Próximo Milênio, que ele dizia que o grande desafio da escrita é esse, é ser simples sem ser simplista, que é uma coisa completamente diferente da outra. É a gente dar conteúdo, é a gente provocar reflexões para as pessoas, mas de uma maneira leve.
que ela se agrade com aquilo que ela está absorvendo, que ela está recebendo. Esse é o desafio do Lá em Campo, ele surgiu justamente da minha cabeça de repórter, de jornalista, e também com esse viés jurídico, que é algo que eu acabei me aperfeiçoando. Hoje estou fazendo mestrado na PUC dentro dessa área também. Andrei, Norton Capel aqui de Porto Alegre, um prazer imenso recebê-lo e um prazer total falar contigo numa circunstância, numa realidade diferente daquela que nós nos falávamos enquanto colegas de redação há anos atrás. Também não vamos entrar em maiores detalhes para que todos fiquem tranquilos e bem. Mas realmente, né, é uma nova realidade que esse novo século trouxe para as áreas do esporte e, sobretudo, para o futebol, que é o foco aqui do Goalcast. E aí eu queria começar te perguntando a seguinte questão. Hoje, no direito esportivo, o que atormenta a grande preocupação dos clubes de futebol no Brasil? Nós vivemos períodos ali, me lembro, final dos anos 80, anos 90, início do século, em que o direito, né, trabalhista, as questões trabalhistas atormentavam de uma forma absurda os clubes, né? Dívidas milionárias, ações de jogadores, funcionários, enfim. Depois teve um período em que eram os novos contratos de jogadores, onde houve uma mudança na legislação. O que hoje, 2021, é o grande momento, a grande preocupação? Clubes de futebol no Brasil devem ou estão focados nessa área do direito? O direito desportivo é uma ciência que, para mim, abrange muito mais do que aquela competência constitucional que a gente tem no artigo 217. Direito desportivo está lá para questões relacionadas à organização e funcionamento do desporto. Né? Então, seria um campeonato, seria uma questão disciplinar, que também dá competência na Constituição, a Justiça Desportiva trabalhar com essa competência constitucional. Mas, para mim, ele vai muito além disso. Você colocou agora as questões trabalhistas, que são fundamentais para a gestão esportiva, que foi uma grande polêmica, principalmente com o advento da Lei Pelé, depois com o fim do passe, e os clubes precisaram se readequar juridicamente, e ainda precisam de uma adequação jurídica e de um tratamento mais cuidadoso nessa área. Essa é a visão que eu tenho agora, com um olhar um pouco mais apurado para essas questões. Mas eu acho que o grande desafio do futebol, nessa década que a gente está começando, vai ser com relação à governança e compliance. Né? A gente está vendo um movimento dentro do esporte muito grande e uma cobrança muito forte por uma gestão mais séria, mais profissional, mais transparente. E isso implica em compromissos internos que a instituição precisa ter para se proteger internamente, para não acontecer o que aconteceu no Cruzeiro, por exemplo. E isso acontece de uma pressão externa e da opinião pública. Olha o que aconteceu com o FIFA Gate e as respostas que a FIFA teve que dar depois daquele escândalo que prendeu os principais cartolas do futebol internacional. Mostrou o seguinte, que o futebol não é terra sem lei. E até alguém como o Blatter pode ser preso, ou o Platini ser preso, que era presidente da UEFA à época. Então a FIFA teve que se organizar, e dentro da cadeia associativa a FIFA dá o exemplo, e as entidades precisam se organizar. O fair play chegou na Europa, e o fair play, amigos, o fair play, muito embora você não acredite em função do histórico que a gente carrega, o fair play vai chegar no Brasil. E as regras vão ser mais duras. A gente já tem um CBJD mais duro que está punindo clubes que estão com atrasos, por exemplo, salariais com jogadores. Não estão deixando esses clubes inscreverem atletas. Repetindo o que a FIFA está fazendo nas transferências internacionais. A gente teve o Cruzeiro agora punido com perda desportiva de 6 pontos. Porque enquanto a pena é só financeira, ainda a gestão esportiva tem levado com a barriga. Porque fica para a gestão, negocia a dívida e fica para a gestão, para a próxima gestão, e a gestão dele trabalha. Mas o fair play vai chegar. Então os clubes precisam se organizar internamente. Essa é uma questão que o movimento esportivo está cobrando, com o fair play, com o licenciamento, com todas essas regras internas do movimento esportivo, e o próprio poder estatal está cobrando. A gente está vendo a interferência do Ministério Público, agora nas questões do Cruzeiro e no caso do Internacional, por exemplo. Então são questões que os gestores do esporte precisam estar antenados para ontem. A LGPD já está em vigor, as punições são ano que vem, mas se tu não te organizar hoje e deixar para o ano que vem, fatalmente você vai ser punido. Então, para mim, o grande desafio dos clubes nesse momento jurídico é essa adequação legal a esse novo momento
e uma proteção interna eficaz que traga mais transparência e traga mais segurança para a instituição. André, esclarece aí a questão da LGPD, né, já que estamos falando aqui para um público, né, enfim, o que é a lei, rapidamente, aí, só para não deixar né, nós jornalistas e advogados, né, não deixar uma sigla fechada. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Entrou em vigor no ano passado e as punições vão ser a partir do ano que vem. Todas as empresas PJ precisam ter cuidado com os dados que são entregues para ela. A partir de agora, a responsabilidade passa a ser gigante. Se ele repassar esses dados para outras pessoas sem autorização do titular, ela pode pagar multas altíssimas com relação a isso, altíssimas. Então, é uma preocupação de todas as empresas e dos clubes, naturalmente, que precisam se adequar a isso. Ô Luiz, prazer gigante falar contigo. Prazer é todo meu. Obrigado pela tua presença aqui conosco, né? Falando aqui de Brasília. Na tua primeira colocação, tu praticamente respondeu o que seria a minha primeira pergunta, né? Eu ia muito nessa questão do compliance, daquela cuidar das regras, né? Obedecer normas, enfim. E muito por isso, porque nós estamos acostumados, né? Até pouquíssimo tempo atrás, ou ainda hoje, em grande parte dos clubes, os departamentos jurídicos serem usados para resolver problemas, né? Trata o que já aconteceu, né? Então, em cima disso, em cima de compliance, em cima de prevenção, né? Como é que tu vê o momento atual dos clubes? Isso é uma oportunidade para quem trabalha com direito esportivo, mas isso está rolando. Os clubes estão preocupados com a questão da prevenção, de ter um planejamento jurídico, de tratar compliance de verdade, ou ainda estamos muito distantes disso? Eu estou esperançoso. Eu acho que a gente ainda está muito distante do mundo ideal. Muito distante do mundo ideal, Luiz. Mas eu já vejo alguns diretores e alguns gestores do esporte preocupados com essas questões. Eu acho que o futebol está avançando num ritmo mais lento do que a gente gostaria, mas ele está avançando. E isso é importante da gente destacar. Agora, que a gente ainda tem uma resistência muito grande dentro do movimento esportivo, sim. Mas só para ter uma ideia, há 2 anos eu participei de um evento, um summit da Reuters, que é uma das maiores empresas do mundo e tem vários produtos relacionados à área de compliance. E no final do evento eu encontrei uma diretora da Reuters, que ela é de Caxias do Sul e me conhecia dos tempos da RBS TV, e a gente começou a conversar, e daí no final ela me perguntou, mas o que você está fazendo aqui? Eu disse, olha, meu escritório está trabalhar com compliance na área do esporte. Eu vim para cá para conversar com as pessoas, para entender um pouquinho mais do assunto dela, mas compliance no esporte, isso não vai funcionar. Isso há 2 anos. Hoje está todo mundo falando já em compliance esportiva. Ainda não estão aplicando de maneira efetiva, né? Ainda tem vários freios que impedem com que o clube realmente se proteja internamente. É fundamental entender que o compliance é uma proteção, mas precisa do exemplo que vem de cima. Começa lá com um presidente dando exemplo de que está assumindo os compromissos que o compliance impõe, que um plano de integridade impõe. Então, ainda tem várias resistências que fazem com que os projetos ainda não sejam implementados do jeito que precisam ser. Mas eu vejo clubes caminhando nessa direção. O processo é lento, mas eu comecei a ter um pouco mais de esperança de quem começa a conversar com as pessoas e entende, olha, tem boa vontade aqui. E a boa vontade é sempre o primeiro passo para a gente seguir adiante. Tem um outro ponto que talvez seja um acelerador desse processo, na minha opinião. A transformação dos clubes de futebol em empresa. Muita gente fala disso e a gente tem que ter como clareza 2 coisas, né? Primeiro, porque ninguém é obrigado, né? Nenhum clube pode ser obrigado a se transformar em empresa. Ela fala assim, porque a lei vai dizer que tu tem que te transformar em empresa. Não, não pode. Os clubes são entidades privadas, independentes, e ninguém pode obrigar aquela associação a se transformar numa empresa. Um segundo ponto que eu sempre coloco também como uma questão importante é que não precisa se tornar um clube empresa para ser gerido profissionalmente e da maneira mais séria possível. Mas partindo do princípio que muitos clubes se tornarão empresa, eu tenho a impressão, né, de que o compliance chegará na mesa.
Nenhum clube que se tornará empresa e receberá investidores ou farão parte de uma sociedade onde tem outras empresas ou pessoas investindo, abrirão mão, essas pessoas, esses investidores, não abrirão mão do compliance. E aí o trabalho da questão jurídica, isso tudo que nós estamos discutindo, isso se acelera e vai se impor. Aí não é mais uma questão de no futebol funciona, o dirigente percebe, acha que tem que ter ou que não tem que ter. Terá que ter, ou não teremos um clube empresa, ou não receberemos os investimentos que alguém poderá fazer se aquele clube realmente for empresa. Você colocou vários pontos importantes nessa análise, né? O primeiro deles, que eu acho fundamental para a gente acabar com a discussão do pode ter lim-pim-pim que se tem no Brasil. Transforma a natureza jurídica, o clube deixa de ser associação, passa a ser empresa e pronto. Os problemas acabaram, que nem no sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é assim. A gente tem vários exemplos de clubes que se tornaram empresas e foram um fracasso no Brasil e no mundo. E vários que deram certo. E a gente tem exemplos de clubes associativos que são referência também no modelo de gestão administrativa. Também é verdade. Cada clube precisa discutir internamente, entender a sua história, a sua bagagem, suas relações com a torcida para entender qual é a melhor natureza jurídica. Mas, independentemente dela, precisa adotar uma gestão profissional e o compliance entra aí. Agora, claro que com a transformação do clube em empresa, esse processo é mais natural, ele é mais fácil, ele é mais acelerado, porque não tem o freio político da associação. Essa que é a grande diferença que eu acho. Quando eu defendo o modelo jurídico do clube empresa, eu tiro um pouco da força política do clube. Mas tem uma série de prejuízos, né? A gente está falando em clubes grandes, por exemplo, o capital que a torcida tem, como patrimônio daquele clube, patrimônio histórico e bagagem. Um clube empresa se perde um pouco disso. Então tem uma série de questões e cada clube tem que discutir isso internamente e analisar a sua história, a sua cultura, para entender qual é o melhor caminho. Agora, dentro do modelo de clube de empresa, esse processo de profissionalização ele é mais natural, ele é mais rápido e o compliance entraria aí sem dúvida nenhuma. Mas o clube, inegavelmente, precisa se proteger internamente. Então, essa questão é inevitável, essa proteção jurídica, essas questões de governança e administrativas são indispensáveis para aquele clube que tem um compromisso efetivo, não só pela transparência, mas também pelo profissionalismo, né? Por questões éticas, assumir publicamente questões éticas. Então, isso é indispensável. Andrei, eu queria... Nós dois, colega. Para variar. Continua. Não, é que eu só vou aproveitar, eu só queria seguir um pouquinho nessa questão do clube empresa, porque a gente discutiu aqui recentemente a questão do clube empresa, Andrei, e uma das questões até tu trouxe que foi que o fair play vai chegar, mas a gente sabe que no Brasil tem algumas defasagens temporais. E uma das questões que nós discutimos no negócio do clube empresa é justamente o medo que o investidor tem de entrar num negócio do futebol brasileiro pelo risco que é da falta de garantia de algumas coisas essenciais. E eu cito, por exemplo, apesar de toda a polêmica, a medida provisória que transformou, modificou no meio do jogo os direitos de transmissão. O que eu quero saber de ti é quanto que um aumento da discussão jurídica e de pessoas como o teu caso podem ajudar a dar mais garantia para esse negócio no futebol brasileiro, porque a gente conversa e sente que o futebol brasileiro, às vezes, é amador em várias coisas. É verdade. E isso acaba gerando um desconforto e um medo do investidor, porque eu não sou tão otimista nessa questão de que vários investidores venham a investir no futebol brasileiro justamente pelo risco. Antes de tudo, o Luiz Henrique tocou numa questão importante que eu queria falar e só reforçar, e eu acabei deixando passar na resposta sobre o compliance. Não existe obrigação de clube se tornar empresa, jamais pode existir. Não. Porque isso é inconstitucional em função do artigo 5º, que é a liberdade associativa, e do 217, né, da autonomia das entidades esportivas. Então isso não vai existir, isso não vai passar. Se passar, o STF, acredito, né, e todos aqueles que pensam o esporte, estudam e torcem para o bem do esporte e conhecem a legislação também entendem que o STF barra qualquer tipo de medida nesse sentido. Com relação, isso é importante também porque o Norton está dizendo,
Independentemente de ser empresa ou não, o clube precisa estar organizado internamente, precisa ter compliance para chamar esses investidores, para agregar patrocinadores. Hoje a gente tem no Brasil o Rate Integra. Rate Integra é um movimento que começou com os atletas e cresceu demais, que tem mais de 200 empresas que estão dentro desse Rate Integra, que cuida justamente da área do esporte, de questões de transparência, ética, governança e compliance. Ver se a instituição esportiva está organizada ou não. Ela é tipo um ISO do esporte. Com esse Rate Integra, tu bem posicionado, essas empresas que fazem parte, que são grandes empresas do Brasil, topam botar dinheiro naquela instituição, porque sabe que aquele dinheiro vai ser investido no que foi o propósito do acordo. Vai ser investido para desenvolver tecnicamente uma equipe, para criar um centro de treinamento, para desenvolver as categorias de base. Tudo isso é acordado no dinheiro investido e o clube tem internamente mecanismos de controle que vão dar garantia para esse investidor de colocar de fato o dinheiro lá dentro. Então passa por isso que o Norton está dizendo. Se o clube não consegue se organizar internamente, se ele não tem esses recursos, ele não vai conseguir o investimento que ele precisa, e necessariamente ele precisa. A gente está vendo com a SMP 984, o que aconteceu, como o dinheiro dos direitos de transmissão está perdendo valor. Isso está diminuindo no caixa do clube. Antes, os clubes brasileiros, eles se sustentavam com o quê? Com bilheteria, com associado, o Inter ainda foi pioneiro nessa história, mas fundamentalmente com os direitos de transmissão. A gente tem clubes com torcidas gigantes, vivendo com 50% do orçamento da TV. E isso vai acabar. Eles precisam se organizar internamente para ter uma compensação com relação a isso. E essa insegurança jurídica que o próprio Brasil traz, ela é gigante. Exemplo MP que o Norton traz. E que pode ser reeditada agora. O Lei em Campo fez uma matéria essa semana, a gente apurou com pessoas próximas do Congresso e com pessoas próximas ao Flamengo, de que existe um movimento muito grande para essa MP ser reeditada e apresentada de novo, se transformando em lei imediatamente, agora nos próximos dias. Isso vai trazer de novo o mesmo cenário de antes, que é uma insegurança jurídica gigante. Eu não estou aqui discutindo se é bom entregar um mandante ou não, eu até acho que é. Eu só tenho certeza que não é por esse caminho. Não é dessa forma, não é numa canetada. O movimento esportivo precisa ter consciência de que tudo precisa ser dialogado entre todas as partes, entre clubes, entre entidades esportivas, entre patrocinadores, entre torcedores, entre atletas. Um grande debate. Houve isso lá em 2017, quando uma comissão de juristas elaborou um projeto de lei, o 6817, que, entre outras coisas, entrega para o clube mandante os direitos de transmissão, mas também tipifica, por exemplo, o crime de corrupção privada no esporte. Olha que revolucionário seria isso. Ou seja, roubou de uma instituição, vai ser preso. O que aconteceu com o Marinho fora do Brasil e não é crime no Brasil, passaria a ser crime no Brasil. Ele não precisaria ser preso nos Estados Unidos, ele poderia ser preso no Brasil. Então isso seria revolucionário para o esporte. Esse projeto de lei está parado no Congresso. E ele trata disso. E teve um debate muito grande entre o movimento esportivo, mas não avançou. E nós, e aí é uma culpa nossa, eu acho que a gente precisa reverberar isso, Norton, reverberar isso, Duda, reverberar isso, Luiz Henrique. A gente precisa falar, a gente não pode gritar só depois da canetada do Bolsonaro. A gente tem que provocar essa discussão agora. Vamos falar de direitos de transmissão, vamos entregar para o mandante, vamos chamar o debate. Por que os clubes não provocam um grande debate? Chamem os atletas, vamos discutir direito de arena, porque vai vir uma outra canetada e todo mundo vai dizer um absurdo, olha o que o Bolsonaro está fazendo, olha a insegurança jurídica que trouxe. Mas nesse íntere de 4 meses, entre a MP 984 que caducou e essa nova que deve surgir, alguém voltou a discutir isso? Alguém pediu para isso ser debatido de novo? Os clubes não se reúnem, não se unem. É uma briga de interesses e conflitos que não se sabe onde se chega, cada um só pensa no seu umbigo. Enquanto não tiver realmente essa reflexão de que vai afetar a todos e que todos têm interesses comuns nesse caso, não vai se chegar a lugar algum, vai vir da caneta mesmo a decisão. Duda, tu tocou na questão mais importante que eu vejo na indústria do esporte no Brasil. Enquanto o mundo inteiro se deu conta de que o teu rival de campo é teu parceiro num negócio, numa indústria, os times brasileiros, os clubes brasileiros ainda não viram isso. O Brasil, lá nos anos 80, ele poderia ser pioneiro e ter criado a primeira Superliga do mundo no futebol, quando os clubes dos 13, no momento de consciência, entenderam a força que eles têm como clubes, né, que catalisam a paixão de milhares e milhões de torcedores, colocaram isso na mesa, a CBF não quis negociar, eles se organizaram internamente, montaram um campeonato, e o que a CBF fez? O único caminho possível que ela tinha,
ela cedeu, ela dialogou e cedeu. E aí o Clube dos 13 se organizou, vendeu os direitos de transmissão, começou a se capitalizar de uma maneira nunca antes vista, e o futebol brasileiro cresceu muito nos anos 90 economicamente. Então, ali foi um momento mágico do futebol, que a gente poderia ter se organizado para construir uma grande liga, antes mesmo da Premier League, mas aí por interesses pessoais, no caso individuais de clubes, essa Superliga foi implodida, o Clube dos 13 foi implodido. Por quê? Porque a Globo poderia perder esses direitos de transmissão para a Record, que entrava como um player forte no mercado, com mais dinheiro do que a Globo, e aí o Clube dos 13 iria, obviamente, da proposta econômica mais vantajosa. O que a Globo fez? A Globo, que ajudou a criar o Clube dos 13, ela foi a patrocinadora dos Clubes dos 13 como uma estratégia de negócio. Aí a Globo, como estratégia de negócio, de maneira inteligente, fez o seguinte: olha, a lei me dá o direito, eu vou negociar diretamente com o Norton e diretamente com a Duda, não vou mais conversar com o Luiz Henrique, nem com o André, nem com o Zé Pedro. Daí tirou 2 dos principais clubes envolvidos na época, os que tinham uma maior mobilização da torcida e maior audiência na TV aberta, que foram Flamengo e Corinthians, negociaram individualmente com os clubes, implodiu o Clube dos 13 e a negociação passou a ser individual depois. E a gente não criou mais uma liga que a gente poderia ter feito. A gente precisa entender, como a Duda colocou, o esporte é uma indústria. Não dá mais... Nós somos românticos, todo mundo gosta do futebol, da paixão, de torcer em pé no estádio, não tem problema. Mas para isso, continuar alimentando a nossa paixão, a gente precisa se organizar internamente e tratar isso como uma empresa. Então, o teu parceiro fora de campo, o teu inimigo em campo é teu parceiro fora dele. Enquanto a gente não enxergar isso, a gente vai estar muito atrás dos outros países. Andrei, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Tu és favorável à Liga? Bom, tu és favorável à Liga. É a pergunta que eu faço, então, a partir do teu posicionamento. Nós teremos um dia uma Liga? Tu tem otimismo em relação a isto? Eu não tenho. Eu vou te dizer o seguinte, eu não tinha, mas eu estou mais confiante. Eu vou te dizer por quê. Eu escrevi até a minha coluna dessa semana, depois eu queria que tu desse uma olhada, Norton, Duda, Luiz, Zé Pedro, todos vocês que estão nos assistindo, porque a gente está vivendo uma revolução no esporte que poucas pessoas estão se dando conta. E eu vou pontuar 2 casos que, de maneiras completamente diferentes, acabam levando para a mesma questão que é fundamental. O esporte, ele sofre com um déficit democrático. Hoje, os presidentes de federação, a CBF, a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico, mandam no esporte, e as outras pessoas, todas as outras entidades representativas, o sindicato de atletas, os clubes, eles têm um papel muito pouco nas decisões mais importantes. Mas isso está mudando. E isso está mudando. Por quê? Porque dentro dessa cadeia associativa, todos têm voz. O que a gente viu com a morte do George Floyd? Uma transformação no esporte nunca antes vista, porque os atletas resolveram se manifestar contra o preconceito. Até pouco tempo, o esporte, se o Luiz se manifestasse contra o preconceito, ele ia para julgamento no STJD e ia ser condenado. Ia pegar uma condenação, porque não pode manifestação política dentro de esporte. E o que a FIFA fez imediatamente quando a manifestação se espalhou e vários atletas de ponta começaram a se manifestar de maneira coletiva? A FIFA passou uma determinação para as entidades, para as federações, orientando a não punir esse tipo de manifestação e lembrou que o esporte é inclusivo e proteção de direitos humanos faz parte da natureza do esporte. Uma leitura que já podia ter sido feita antes. Então aí tem uma mudança no comportamento gigante por causa da pressão dos atletas. Isso aconteceu na NBA, teve uma paralisação histórica. O que a NBA teve que fazer? Cedeu e botou atrás da camisa de todos os clubes Black Lives Matter. Mudou também o engajamento em proteção de direitos humanos. Isso está fazendo, NFL, que é uma liga super conservadora, também se posicionou a favor desse tipo de manifestação. O COI está aceitando analisar a regra 50, que proíbe manifestações em eventos esportivos. Mas esse tipo de manifestação não é uma manifestação política partidária, é defesa de direitos humanos. Está na própria Carta Olímpica que a gente não pode discriminar absolutamente ninguém. No momento que tu diz que vidas negras importam, tu está dizendo o seguinte: olha, eu sou contra o preconceito, não para o racismo. Então o movimento esportivo está tendo que ceder diante das regras que ele estabeleceu. Por quê? Porque os atletas se mobilizaram. Essa é a primeira mudança. Segunda, importante, Superliga de clubes na Europa. Os clubes estavam negociando com a UEFA não cedeu. Ah, não vou ceder, a Champions é desse jeito, FIFA não cede. O que os clubes fizeram? Se organizaram. Tá bom, então nós vamos organizar a nossa Superliga, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Liverpool, com o Milan.
A UEFA vai dizer, tá bom, vocês estão desfiliados da cadeia associativa, que poderia ser um caminho natural, mas vão tirar esses clubes? Claro que não. Ela foi obrigada a sentar e dialogar. O que ela vai fazer? Criar uma nova Champions. Se os clubes brasileiros se organizarem, a CBF vai ter que dialogar com eles. E esses exemplos estão vindo de fora, dizendo, participe atleta brasileiro, participe clube brasileiro. A sua força é muito maior do que você imagina. Pois é, André, assim, a coisa não se restringe, na minha opinião, né, a falta de união dos clubes. Né? É muita gente interessada nesse mercado, que é o futebol. Né? Então, a coisa não... acho que a única coisa que a gente sabe é o que a gente não sabe tudo. Né? Não se restringe à caneta do Bolsonaro, porque até chegar na caneta do Bolsonaro, deve ter tido muita conversa que ninguém sabe para chegar na caneta. Ele não acordou um dia de manhã, tomou o café dele lá com leite condensado e disse, agora eu vou fazer uma canetada dessa. Não chegou, não foi assim. Né? Então, desde o dia da MP, né, até o momento que tu tem que votar aquela MP, passam 4 meses. E o Congresso Nacional, ele existe para isso. Representação do povo brasileiro, dos interesses dos brasileiros, de todas as instituições, e discutir aquilo. E o que o Congresso Nacional fez? Não discutiu nada. Não discutiu nada, não tocou no assunto. Né? E por que não tocou no assunto? Certamente porque também haviam outros interesses que a gente também não sabe. Né? Então, a desunião é total, não é só dos clubes. Né? Talvez os clubes até não tenham força suficiente ou vontade suficiente, porque é muita coisa envolvida numa discussão dessa. Então, as pessoas se acomodam. Né? É muito além da falta de união de clubes. É claro que os clubes, se unissem e brigassem, eles conseguiriam, em função... quem tem torcida é clube, as pessoas são apaixonadas, são pelos clubes, não é pela CBF ou pelo Congresso, ou seja lá quem for. Né? Mas é muito além disso, né? Exatamente, é o que eu digo, é um déficit democrático gigante de falta de participação, mas de todo o movimento esportivo. E aí entra o poder legislativo, obviamente. Olha a passividade deles com relação ao projeto de lei 68, que trata dessas questões. Daí eu digo o seguinte, olha, uma MP que trata de direitos de transmissão não é urgente. Sim, não é urgente. Então não preenche os requisitos de uma MP, os requisitos constitucionais de uma MP, que é a urgência. Pois é, não é urgente, mas está lá no Congresso, é um negócio importante para a indústria do esporte, precisa se falar do streaming, isso está afetando a economia do futebol, e não se fala disso e tem um projeto de lei parado há 3 anos. Será que uma MP dessas não provoca pelo menos uma discussão necessária? Por que o Congresso não avança nisso depois? Mas nem isso tem acontecido, a gente criou a insegurança, se mudou a lei, a briga parou nos tribunais e se voltou para estaca zero. Então a gente perdeu 4 meses da nossa história e foi muito dinheiro para o ralo. E a gente não fala só de dinheiro para clube, é dinheiro para clube, é dinheiro para o cara que vende camisa, é dinheiro para o cara que fecha um negócio, é dinheiro para o cara que trabalha num restaurante, numa lanchonete dentro de um clube. Tudo isso mexe com a indústria, com toda a economia do esporte. Mas as pessoas não se dão conta disso. Então, uma canetada, se tem todos os problemas e riscos que ela pode trazer, pelo menos ela traz uma discussão e uma reflexão que é necessária. O esporte precisa repensar a legislação de maneira urgente. Ou deveria trazer. A gente precisa repensar a nossa legislação de uma maneira urgente. E não é, e repito, não é por causa de uma canetada, porque ela vai mexer em os direitos de transmissão. O esporte precisa tratar de muitas outras questões. Precisa tratar do árbitro, precisa tratar do contrato, precisa tratar de disputas entre clubes e atletas. A legislação esportiva ela precisa ser uniforme, ela não pode ter remendos na Lei Pelé. Ela precisa ter uma legislação nova que unifique Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, Lei Geral de Incentivo ao Esporte, e que tenha uma proteção jurídica, que um instrumento legal desses dialogue com o outro. É pensar o esporte de maneira sistêmica. Uma MP dessas não pensa o esporte de maneira sistêmica, porque uma troca nos direitos de transmissão vai afetar o Estatuto do Torcedor, que vai continuar exatamente do mesmo jeito. E claro que isso vai trazer uma insegurança jurídica, e claro que isso vai colocar várias discussões de novo nos tribunais. André, eu acho que tu fez uma reportagem uma vez sobre a 4ª divisão, né, sobre a Série D do futebol brasileiro,
E eu acho que naquela ocasião tu falou o verdadeiro futebol brasileiro, né? Porque quando todas essas coisas que nós estamos discutindo, quando a gente pensa em clubes como Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, isso é uma coisa. Quando você fala nesse, de verdade, ou entre aspas, verdadeiro futebol brasileiro, clubes de uma Série D que tem estádios sem a menor estrutura, eles não têm direito de transmissão, porque eles não têm verba de TV, eles praticamente não têm patrocínio, né? São muitos os clubes, né? Uma Série D, a maioria dos clubes são como esses. Não é uma oportunidade também enorme que nós estamos perdendo de envolver outros clubes, de uma questão social, porque ali tem muitos jogadores, tem muitas famílias que dependem disso, desses clubes crescerem, deles poderem aproveitar oportunidades de mercado, até a própria MP da transmissão, e eu falo isso porque é um caso que eu acompanhei, né? Um time de Série D que foi jogar na Copa do Brasil contra um time de grande porte, ele disse, pô, se eu pudesse transmitir aqui, eu ia ganhar o dinheiro, o dobro do meu orçamento do ano, e não pôde, né? Então, assim, existe um verdadeiro futebol brasileiro que, me parece, que muitas vezes nem passa nessa discussão, ou não é lembrado. Isso é muito culpa da gente, né? Da imprensa, porque a gente trabalha com a exceção da exceção. Esse mundo glamorizado do Ronaldinho, do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, é a exceção da exceção. É o que consome e o que a gente vende. Mas a realidade do futebol é outra. Fiquei bem contente dessa tua lembrança, Luiz. Essa é uma das matérias mais importantes que eu fiz na minha vida. Inclusive o Ronaldo Fenômeno uma vez chegou para mim e disse que foi a matéria mais legal que ele viu já em esporte, foi essa série. Porque traz um retrato mesmo. O futebol não é o Ronaldo. O futebol é a Série D do futebol brasileiro. A realidade financeira é que 90% dos atletas ganham menos de R$5 mil, 85% ganham menos de R$2 mil. Essa é a realidade do futebol brasileiro. E quando a gente fala de uma MP que tinha sim uma questão urgente lá, que é a 984, que previa que os contratos pudessem ser feitos de apenas um mês, porque a legislação só prevê um mínimo de 3 meses de contrato, né? É o que prevê a Lei Pelé. Então, essa MP lá, 984, e a gente falou pouco disso, mas previa que os contratos pudessem ser feitos de maneira excepcional por um mês. E tem que ser de maneira excepcional mesmo, em função da pandemia. Os campeonatos atrasaram todos, os clubes precisavam manter os atletas por mais um mês para terminar a temporada. Então, eles fizeram isso, e foi uma medida importantíssima para a economia do esporte. E aí entra numa questão que tu tocou, que é a função social do esporte. E o Brasil trabalha muito mal isso. A CBF podia aprimorar isso. Eu acho que ela está evoluindo, está criando a CBF Social, uma série de coisas. Mas a gente viu na Premier League, por exemplo, ela socorrendo com mais de 4 bi os clubes que não fazem parte da liga, mas são as quarta, quinta divisões do futebol britânico sendo socorridos nesse momento de crise para se poder pagar os atletas que estavam por lá, porque os clubes não tinham dinheiro para isso. Isso é tu manter a indústria funcionando, porque esses atletas da quarta e terceira divisão, eles ajudam a mobilizar a paixão pelo esporte, ajudam a catalisar essa paixão, que é a paixão britânica, mas também brasileira. E tem também a responsabilidade social de todos nós. Eu acho que o futebol, durante muito tempo, esqueceu dessa janela, desse viés, que é um compromisso teu, Luiz, da Duda, do Norton, meu, do Zé Pedro. A gente precisa ter um compromisso social, nós como pessoa física, mas o futebol como pessoa jurídica também precisa ter essa responsabilidade, principalmente quando a gente fala de um universo, como você bem lembrou, em que 90% das pessoas que praticam esse esporte, que trabalham com esse esporte, porque não é só o atleta, é o técnico, é o massagista, é o fisioterapeuta, o roupeiro, o porteiro, o segurança do clube. Todos esses caras vivem uma realidade que é a realidade do trabalhador brasileiro, que é uma realidade difícil, de ganhar pouco, de ter dificuldade para pagar as contas. Essa é a realidade do futebol brasileiro, e a gente não cuida disso. Eu vivo aqui, eu moro em Brasília, eu acompanho uma realidade aqui do futebol brasilense, e os clubes daqui eles estão na Série D. E na pandemia, um clube de Série D ele fica com receita zero. Zero. Ele não tem bilheteria, que não tem público, ele não tem TV, ele não tem nada. Então, as pessoas passam... Esses atletas que ganham 2 mil, 5 mil, eles passam a não ganhar nem isso, ou ganham isso com atraso, né, violento. E eu vou tocar numa questão aqui que é polêmica, mas quem é de Brasília e vai assistir esse episódio vai gostar, porque olha o que acontece aqui em Brasília. Com toda essa dificuldade, né, os clubes de Brasília não têm nenhuma ajuda
do governo do Distrito Federal. Aí disse, o governo do Distrito Federal é obrigado a ajudar esses clubes? Não, não é obrigado também. Também não é obrigado. Mas o que o governo do Distrito Federal fez através do Banco Regional de Brasília, do BRB, que teoricamente seria para o desenvolvimento da região daqui, né? Colocou 40 milhões de reais na camisa do Flamengo. O governador é flamenguista. Não é por isso, né? Não é por isso que ele diz que isso foi feito, né? Eu também não estou acusando ele de fazer isso, né? Aqui que se diz é que é oportunidade, o Flamengo tem muita torcida em Brasília, que a marca do BRB se valorizou por demais, mas a questão e a responsabilidade e o compromisso, obrigação não tem, mas o compromisso social de auxiliar o futebol daqui deveria existir e não precisaria ser 40 milhões, né? Se fosse 1/10 disso para dividir entre os dois clubes aqui que estão na Série D, já era legal. E nem isso é feito. Nem essa preocupação existe. Né? Por que não se destina via a lei? O Congresso não se reúne, não discute para dar um amparo, criar um fundo de amparo ao ex-atleta. Esses que têm dificuldade, que investem a vida, 15 anos no esporte, depois olham para trás e sequer têm uma aposentadoria num horizonte possível. Por que não se cria para cada transação um percentual de 0,2% para se criar um fundo de amparo que seja administrado por uma entidade independente que tenha representante da OAB, do Sindicato dos Atletas, do Sindicato dos Árbitros, da própria federação local, sei lá. Vamos conversar e avançar e refletir sobre isso. Se cria, por Estado, um fundo de amparo, isso ganha recurso através da movimentação financeira da economia do esporte, um valor percentual, para se criar um mecanismo de transição para esses atletas. Ele termina, ele tem 5 anos para fazer um curso profissionalizante ou ganhar uma bolsa numa faculdade, durante esse tempo ele tem atendimento médico, dentário e jurídico, acompanhamento para esses caras. E durante 5 anos, provou que foi profissional, durante 5 anos. Durante 5 anos, tu vai ter um nosso acompanhamento, tu vai ter uma bolsa para fazer uma transição profissional aqui. Isso se pode fazer, mas precisa ter o quê? Iniciativa, precisa ter esse cuidado social que a indústria do esporte ainda não está, eu acho que está avançando, mas ainda não está tendo a atenção necessária. Andrei, sobre isso que a gente está falando, né, um número aqui, o futebol representou, um dado da própria CBF, em 2019, 0,72% do PIB, 53 bilhões de reais. O futebol na Espanha atinge em torno de 1,3%. Nós tivemos o caso, agora que tu se falou aqui, que a segunda divisão do futebol gaúcho não existiu no ano passado, o que eu achei uma atitude completamente fora de qualquer padrão, uma federação não conseguir colocar um campeonato em andamento, até trazendo o exemplo que tu deste. Esses detalhes, né, que nos trazem a uma questão. O futebol brasileiro precisaria de uma revolução, de uma mudança, de novos líderes, porque a gente fala, conversa, mas as coisas realmente demoram demais para acontecer. Na tua visão, quem precisaria liderar esse processo, essa mudança, essa tomada de consciência? O processo está lento, mas eu estou um pouquinho mais otimista do que tu. Acho que a gente está caminhando. Mas eu acho que para a gente andar um pouquinho mais rápido, a gente precisa, todos, e aí eu falo de todos, torcedores e atletas, também se envolverem dentro dessa mobilização, cobrando por mais transparência, cobrando por mais responsabilidade. É de novo o exemplo do Black Lives Matter, né? Olha a transformação quando os atletas entenderam que proteger direitos humanos e combater o racismo era fundamental e tomaram uma decisão coletiva. Olha a transformação que eles trouxeram para o esporte. E foi revolucionário. A gente precisaria falar muito mais disso. E isso vai ter efeitos ainda. Então, eu acho que no momento que todos que reclamam, que criticam, estiverem dispostos a colaborar, a refletir e a tentar avançar nessas questões, a construir algo diferente, isso vai pressionar as lideranças lá de cima, que já estão mais suscetíveis a isso, já estão sentindo um pouco mais essa necessidade de mudança, provocadas, é verdade. Eu acho que antes elas estavam muito passivas, porque se viam numa situação muito tranquila, agora elas começam a ser provocadas e incomodadas, elas são obrigadas a agir.
E com esse empurrão elas vão ter que acelerar esse processo de transformação. Mas ele é indispensável e tem que contar com todos nós. Tem que contar contigo como formador de opinião, como torcedor ou como um ativo militante do futebol dentro do teu clube, com a Eduarda, que é uma influencer, que é uma palavra que está na moda gigante, entendeu? Cobrando esse tipo de atitude das pessoas, comigo também tentando proporcionar esse debate, com o Luiz, que criou esse Golcast, que também é fantástico, que provoca esse tipo de discussão necessária, absolutamente necessária, também com o Go Academy, que também é fundamental para dar esse conteúdo pedagógico fundamental para as pessoas se alimentarem de conhecimento para tentar transformar o esporte. É todo mundo dando a sua contribuição, Norton. Eu acho que isso é indispensável. A gente acha que é muito pouco que eu vou fazer. Mas se eu, tu, o Luiz, a Duda e o Zé Pedro, se a gente fizer, já são 5. Já ajuda bastante. Que é o que a gente percebe mesmo, né? Hoje todos temos voz. Claro que nós estamos falando aqui entre jornalistas, um empresário bem-sucedido, Luiz Henrique, mas hoje as redes sociais, elas pautam muitos assuntos, elas cobram de autoridades, de entidades um posicionamento. Então, acho que é o momento também, você falou a Duda influencer, né? Eu acho que esse papel de todos nós, eu acho que é o momento adequado, porque tudo está na vitrine, né, Andrei? Hoje nada passa impune. Todos nós estamos vendo, todos nós podemos fazer um coro maior para que essas atitudes sejam colocadas em prática. Eu acho que o momento é muito oportuno, como você citou o caso dos atletas, que correram risco, porque isso não é permitido, claro. Mas eles enfrentaram, eles viram que era necessário dar voz a essa causa, e foi uma revolução mesmo, como você falou. Eu acho que esse momento é muito propício para a gente levantar a bola, como a gente faz aqui no Golcast, trazendo realmente esse assunto e tornando a coisa mais forte cada vez mais. O papel de todos nós é importante, o papel dos atletas, eu sempre digo isso, as pessoas me cobram. Atleta é pago para jogar futebol, é verdade, ele é pago para jogar futebol. Agora, se ele entender o papel social que tem, ele transcende o futebol e ele vai muito além. Ele deixa de ser um ídolo e passa a ser um exemplo. E é algo ainda maior e mais importante. E tem vários atletas do mundo entendendo esse papel social que ele tem. Né? Então, ele é um catalisador de transformações. Então, eu acho que o papel do atleta é fundamental nessa transformação, para aplaudir iniciativas de transparência e de ética dentro da gestão desportiva, para cobrar transparência e ética naquelas entidades que estão devendo com relação a isso. Então, e todos nós também, como pessoas, né, que trabalham nas redes sociais, que têm um papel e gostam de proporcionar reflexões que são necessárias, a gente também tem um papel de ajudar nessa transformação e de provocar esses questionamentos. Eu acho que sim, acho que é fundamental todos nós, né? É legal falar do Big Brother, é legal falar do jogo e dizer, olha, o esquema 4-4-2, ele deveria ter ido no 4-3-3, bem, tem muita gente falando disso. Sabe? Agora tem ainda pouca gente falando e cobrando responsabilidade dos clubes, de dizendo onde já se viu esse clube contratar, se ele está devendo salário para o Eduardo, onde já se viu ele contratar o Norton. Pouca gente fala. O torcedor vai lá e aplaude. Só que se o time não ganha o campeonato, ele vai pagar a conta lá na frente. E a gente já tem exemplos, grandes exemplos de clubes como o Vasco, que é um gigante, clubes como o Cruzeiro, que é um gigante, e olha o que estão passando por causa desses aplausos de torcida, por ter contratado a Duda sem poder pagar o Norton. Andrei, sobre isso que tu está te referindo, nós fizemos uma entrevista com o Marcelo Carvalho, Diretório Nacional contra o Preconceito Racial, e ele fez praticamente um apelo aqui que os jogadores brancos também se empenhassem na questão da luta antirracial. Então eu entendo que isso que tu está colocando é que cada um tenha que não só olhar para o seu problema, né, mas também pelo um problema que atinge o outro clube, o outro jogador, a torcida, enfim, passa por um pouco dessa conscientização e acho que isso que tu estava colocando é fundamental, né? A participação de todos nesse processo de melhora do futebol brasileiro. O Marcelo é ótimo, deixa eu parabenizar todos vocês por ter convidado o Marcelo e pelo programa. Ele é um cara que provoca esse tipo de atitude, de reflexão que é necessária e nos dá alfinetadas que a gente precisa tomar. Mas a gente está passando por um momento muito difícil, né? E eu acho que mostra muito de quem nós somos e como a gente precisa evoluir como cidadão, que é o problema da pandemia. É um problema novo, problema racial é um problema antigo, mas ajuda a mostrar
essa dificuldade racial que a gente ainda tem muito presente no Brasil. O problema da pandemia é o seguinte, vai ser uma gripezinha para mim, eu não estou nem aí, eu não vou usar máscara, eu vou aglomerar e tudo bem, né? Quando na verdade a gente não está se preocupando com o outro, porque no momento que a gente pega esse vírus, que para mim talvez não seja um problema, ou para ti não seja um problema, mas a gente leva para alguém que por um acaso da vida passa por nós e a gente transmite esse vírus, pode ser algo muito grave. E que tipo de responsabilidade a gente tem aí? Nenhuma. A gente vai ser punido por isso? Não. Talvez a gente nem fique sabendo. Então, não estou nem aí. Né? Então, é uma postura que a gente tem como cidadão que ainda me assusta muito e que me faz ter a certeza que a gente precisa evoluir muito ainda em questões educacionais. Isso passa necessariamente pela questão do racismo, né? O racismo, as pessoas, isso é bobagem, isso é mimimi, isso é muito antigo. Racismo existe quando atinge alguém se sente ofendido com aquilo, com aquele tipo de comportamento que a gente tem. E se isso magoa alguém, imediatamente a gente precisa parar, não é a gente que vai questionar se isso é mimimi, isso é bobagem, Norton, tu tá incomodado porque eu tô falando do teu cabelo branco. Se isso te incomoda, eu não falo mais do teu cabelo branco. Não pode mais falar, né? A questão é essa, não pode mais falar. Entendeu? Eu estou incomodado porque tu tá incomodado porque eu estou te chamando porque tu manca. Que bobagem, chamei de manquinho o tempo inteiro. Pois mas isso passou a me incomodar, então não chama mais. Não tem mais graça, né, Andrei? Está claro que não tem graça, machuca, dói. E sabe por quê? Porque agora as pessoas estão se manifestando, as pessoas estão dizendo isso me incomoda, pelo amor de Deus, para. E a gente não está ouvindo esse grito. Sabe? As pessoas estão morrendo nos hospitais, tem matéria toda hora, e a gente não entende. E daí depois eu vi uma matéria esses dias de uma filha que foi para uma festa clandestina no ano novo, não sei o quê, pegou Covid, obviamente elas amigas, a mãe pegou também, a mãe morreu, ela estava chorando, a minha mãe me avisou para eu não ir para a festa. Assim, coitada da menina, entendeu? Mas no direito a gente sabe que isso é um homicídio culposo, a gente assumiu o risco. E a gente não pode assumir, ou dolo eventual, a gente não pode assumir esse risco. Não pode assumir esse risco, não é culposo, é dolo eventual, né, Luiz? Não pode assumir esse risco. A gente não pode correr com isso. Eventualmente, eu preciso ir no supermercado para comprar minhas coisas, eu preciso sair para o trabalho, porque é o meu trabalho, eu sustento de casa, com todos os cuidados necessários, seguindo todos os protocolos das autoridades sanitárias, dos órgãos do Estado, e é dessa forma que a gente precisa viver. Andrei, você trouxe uma questão aí que é a máscara, os cuidados, tem gente que não acredita no vírus, tem gente que leva a sério. Agora, como é que fica a vacinação dos atletas? Vai ser obrigatório, real, assim? Como é que vai ser esse controle, né? Porque a gente sabe que isso também vai entrar em campo, vai ter uma hora que vai ter que levar todo mundo para esse caminho, não? De vacinação e de cuidado com os outros. Isso é bem legal, um assunto muito importante, a gente escreveu no Lê em Campo, e o atleta vai ser, para mim, obrigado sim a vacinar. Ele não quer por uma questão, porque ele acha uma bobagem, ou essa vacina vem da China, não existe isso. Hoje o atleta não é obrigado a testar antes de ir para o campo, porque o protocolo do campeonato manda. O protocolo do campeonato vai ter que mandar também que os atletas se vacinem, por uma questão de proteção à saúde de todos. É um direito maior, a gente está falando da proteção à saúde de todos. É um direito maior do que a minha liberdade de dizer eu quero ou não vacinar. Tu tem essa liberdade, só que daí tu não vai conviver com os outros. Eu não quero me vacinar com relação à febre amarela. Mas para ir para o Uruguai, para o Paraguai, para assistir a final da Libertadores, tu precisa ter vacinação. Daí tu escolhe se tu quer te vacinar ou não. É assim, para a gente entrar em alguns países, a gente precisa mostrar a comprovação. Para jogar futebol, o atleta vai ter que mostrar também que se vacinou. Esse é o meu entendimento, essa é a minha leitura. Vale sim, e tem sim a CBF que colocar no protocolo como obrigação a vacinação, quando chegar, obviamente, a faixa etária dos atletas. Quando chegar nessa faixa etária, eles vão ter que ser obrigados a se vacinar. E, para mim, isso é legalmente possível, e não só como possível, como necessário. A questão do coletivo, a responsabilidade de cada um, as reflexões que a gente gera ao fazer coisas como essa que nós estamos fazendo agora. Mas tem uma questão, Andrei, que eu sei que também é preocupação tua e que tu também investe nisso. E até foi uma palavra que tu citou há pouco, educação. E que no Brasil é ainda mais grave pela sua falta, né? A questão de educar, e tu até citou o Go Academy, que é a nossa plataforma de educação. Está faltando muita formação para os nossos clubes de futebol, para os nossos dirigentes, para a sociedade. A formação nos clubes pode fazer com que muita coisa que nós discutimos aqui
não sei se vai poder resolver, mas vai poder ajudar muito, que é compliance. Nós falamos de compliance, a educação ajuda, nós falamos de união e colaboração entre todos, e entender o mercado, entender o cenário, a educação ajuda, a formação ajuda. Eu acho que investir em formação é fundamental para os clubes, e por isso é uma das coisas mais importantes que a nossa empresa, que a GoManage, trata, né? A grande questão é que educação não é da noite para o dia, educação precisa de um certo prazo, né? Ninguém se educa da noite para o dia, e os clubes têm uma visão de muito curto prazo, né? As gestões são de curto prazo, o clube precisa ganhar na semana seguinte, porque senão está tudo errado, e com isso a educação vai ficando de lado, e essas coisas que podem se resolver com a educação não se resolvem. O futebol ele tem esses freios, né? É o freio político e o freio do imediatismo, né? Tudo isso atrapalha uma gestão profissional. Agora, eu não tenho dúvida de que o avanço ele é não só necessário, como indispensável, né? As pessoas vão ter que entender que o futebol vai muito além do resultado de campo, e essa gestão profissional, responsável, que se trabalhe com a educação, com profissionais competentes, especializados em determinados assuntos, eles são indispensáveis para construir um resultado mais sólido. Eu digo o seguinte: time organizado administrativamente não tem como garantir que ele vai brigar por título, mas pode ter certeza que ele não vai brigar para não cair. Ele vai sempre brigar por grandes coisas. Ele pode não ser campeão, porque vai ter 2 ou 3 clubes também organizados como ele, o imponderável faz parte do futebol, e isso alimenta também a paixão, a incerteza do resultado, mas ele vai sempre brigar por grandes coisas se ele estiver organizado. Se ele estiver desorganizado, aí a briga dele vai ser para evitar uma grande tragédia. Andrei Kampf, que prazer te ter aqui contigo. Eu vou revelar que nós trabalhamos juntos na TV Globo, RBS TV, já jogamos muito futebol juntos, e eu fui colega do Andrei no colégio, gente. Então é uma amizade que vem aí de muito tempo, né, Andrei? Estou muito feliz de ter aqui no GoCast com a gente. Ô, Duda, sabe que conversar contigo é uma das alegrias que eu tenho na vida, né? Não assim, mas pessoalmente, a gente sempre se diverte, a gente sempre ri, e quando a gente briga, depois de um pouco tempo a gente já está se abraçando, e a vida é assim. E ainda bem que a vida é assim com a gente. Tu é uma pessoa fantástica. Conversar contigo sobre esses assuntos, que é raro a gente se encontrar para falar sobre isso, é algo fantástico. Quero dar o parabéns para o programa que você, o Zé Pedro, o Norton, que o Luiz está patrocinando e colocando à disposição, provocando essas reflexões. Eu acho isso fundamental. Não é um desafio fácil, eu sei pelo Lei em Campo, que às vezes a gente trabalha com pouca gente nos escutando, mas se essas poucas pessoas que nos escutam, pelo menos eu estou falando do Lei em Campo, elas refletirem e agirem, a gente já vai estar fazendo e provocando essas mudanças que são indispensáveis para o futebol. Quero dar o parabéns de novo para vocês, ter conversado contigo, com o Norton, com o Zé Pedro, me fez lembrar da minha história e de tempos fantásticos da minha vida, e com o Luiz Henrique, que eu tenho conversado muito, lembro dele, obviamente, do tempo do Internacional, uma relação um pouco mais distante, mas sempre muito profissional e muito séria, e agora uma relação mais próxima. É sempre muito legal conversar com o Luiz também. Então, muito obrigado pelo convite. Você está em casa, Andrei Kampf, um prazer te ter aqui. Luiz, quer dar um tchauzinho? Não, só agradecer, não só pela a qualidade da companhia nesse tempo que ficamos juntos, mas pelas palavras carinhosas conosco, né, pela gentileza, né, engrandeceste demais esse momento conosco aqui. Muito bom para quem nos ouviu, cara, é um prazer enorme, como a Duda disse, aqui é a tua casa também, tu está em casa, conta conosco para tudo que tu precisar. Foi um grande prazer, muito obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Tchau, Norton, Zé. Valeu, Andrei. Fica aí a edição, que a tua responsabilidade é grande. Tá. A parte técnica é fundamental. Eu sei que você tem que cuidar agora da casa, dos filhotes, então fica bem aí. Obrigada, sucesso para você, o Lei em Campo, e que você volte em breve aí para compartilhar mais coisas legais com a gente, levantar essa bola aí que a gente está precisando, tá bom? Andrezinho, obrigada mais uma vez, tudo de bom. Esse foi o nosso GoCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Um beijo, a gente se vê.